Antes de começar, eu queria agradecer às professoras pela oportunidade de estar aqui novamente no Congás. É uma felicidade grande para mim. Ano passado eu vim com um projeto que já estava no fim, e esse ano eu vou apresentar um projeto que está bem no início. Na verdade, é um projeto mesmo, meu projeto de pesquisa do mestrado. Eu terminei o primeiro semestre, agora que devo começar mesmo as atividades de pesquisa. Bom, o meu projeto, como já foi dito, é a nova classe média brasileira e os meios de comunicação, representações sociais e consumo. A nova classe média brasileira é a expressão utilizada amplamente nos últimos tempos pelos meios de comunicação a fim de designar um grupo de pessoas da classe econômica C, que obtiveram sua ascensão em termos econômicos. Jornais impressos e televisivos, revistas de economia, campanhas políticas, etc., exploram o imaginário que se forma em torno deste novo grupo de pobres emergentes. Quais são os seus projetos, desejos, hábitos de consumo, visão de mundo e como será a sua participação na economia e na política? São questões que estão aparecendo na mídia que já resultaram em 2 livros, um que não está contemplado nesse trabalho, que é novo, ouvi ontem, do Gessé de Souza, e o outro, que eu utilizei também na minha monografia, que explorou o mesmo tema, que é o livro A Classe Média Brasileira, resultado de um projeto idealizado pela Confederação Nacional da Indústria, do Amaury de Souza e do Bolívar Lamônia. Obrigada. E, segundo esse livro, a classe média brasileira seria uma classe com renda mensal entre R$ 1.115 e R$ 4.807 e compreende 52% da população brasileira desde 2008. Para a área da comunicação social, torna-se importante entender quais os valores e representações que norteiam o discurso midiático e que contribuem para a formação do imaginário social sobre esta nova classe, bem como para a construção de uma identidade, uma vez que este grupo de pessoas não é homogêneo e não se reconhece como uma classe. É até a questão que vem neste novo livro do Gessé de Souza, que é ou não é uma classe média, uma nova classe média. Essas pessoas, de fato, não se reconhecem ainda como classe média. Outro problema que se coloca é o da distinção. Saber quais são os meios simbólicos de distinção social entre a classe média, que eu chamo de tradicional, que já é constituída, a classe média, e a nova classe média. Pois a classe emergente possui um perfil de consumo que aproxima das classes A e B, de forma que surge a necessidade de novas barreiras sociais ou cercas, utilizando o conceito de cercas e pontes da antropóloga inglesa Mary Douglas. Uma das possíveis formas de diferenciação seria o consumo de meios de comunicação e o consumo de informação. Segundo a Mary Douglas, a busca de informação é um dos fatores essenciais do consumo. O objetivo dominante do consumidor seria a busca de informação sobre a cena cultural em constante mudança. E aí cabe saber, que eu procuro também no trabalho, se, neste caso, ele se torna um valor distintivo, esse consumo de informação e o uso dos meios de comunicação. Bom, o objetivo, o conhecimento ainda está sendo construído ao longo desse percurso, pode mudar alguma coisa, mas, a princípio, eu pretendo analisar as representações dessa nova classe média nos meios de comunicação de massa em comparação com a classe média tradicional. Estudar também como a forma do consumo de informação serve para marcar fronteiras sociais ou possibilitar uma maior participação no mundo social. A relevância do estudo encontra-se no fato de tratar-se de questões inerentes às mudanças nos meios de comunicação de massa, caso esta nova situação mude os hábitos de comunicação do grupo em questão. O antropólogo e sociólogo da Unicamp, Renato Ortiz, lembra que já existe uma marcha de especialização na mídia, com a proliferação de TV a cabo, que no Brasil ainda limita pelo alto preço o acesso, mas que pode tornar-se uma demanda por este grupo de brasileiros de classe C. Bom, a metodologia e algumas coisas que pode ser que eu use, que eu pretendo usar para esse caminho. A pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas em profundidade, análise do discurso das imagens veiculadas em reportagens jornalísticas, artigos de revista e publicidade,
análise de conteúdos televisivos, principalmente novela, que tem a ver um pouco com o trabalho do William, do meu colega. A classe média, a novela, ela traz muito essa coisa da classe média, representa o que é, o que não é, e a observação participante. E aí tem a ver também, eu coloco recorte, mas é um recorte bem inicial só sobre um grupo, porque eu moro na Baixada Fluminense, ali cercada de integrantes dessa nova classe média, então eu gostaria muito de estudar esse grupo, como eles se veem também, como se sentem acerca daquilo que é dito sobre essa nova classe na mídia, e, de fato, como eles se comportam, como se dá o consumo. O livro A Nova Classe Média, ele possibilitou, na minha monografia, traçar, de uma certa forma, um perfil do grupo. E tem sido isso ainda muito discutido, mas é um perfil que ainda não é consolidado, não há uma identidade de classe. Para Souza e Lamonier, o fenômeno que levou à formação da nova classe média pode ser comparado com os processos que levaram há mais de um século ao surgimento da classe média dos países mais industrializados. E aí, na monografia, eu fiz, e acho que vale também para esse projeto do mestrado, uma ponte entre esse livro e o livro do Wright Mills, A Nova Classe Média, que estuda a formação da classe média tradicional dos Estados Unidos. Evidentemente, levando em conta o contexto histórico, social, espacial e temporal, que são diferenciados. A nova classe média brasileira é definida em termos de renda, uma divisão que não considera o fator educacional, ocupacional e cultural, sendo esta nova classe composta por diversos tipos de pessoas, que vai da manicure, com um ensino fundamental incompleto, até o microempresário na Baixada, que está na graduação ou que terminou a faculdade, passando pelo técnico do ensino médio, enfim. Ou seja, trata-se de uma superposição de camadas ou estratos identificáveis apenas em termos estatísticos. Essas constatações afastam a possibilidade de uma formação de classe, como conhecemos, de pessoas conscientes de seus interesses como membros de uma nova camada social. Ideia que pode ser reconhecida na frase destacada da manicure, classe média eu, numa entrevista à revista Época. E no fato de 52% da população brasileira se auto-identificar espontaneamente como classe trabalhadora. Então, a gente tem um dado que 52% agora é classe média e outro dado que 52% se acha classe trabalhadora ou classe baixa, e não classe média. O que une, de certa forma, essas pessoas é a sua origem social, uma vez que a nova classe média é composta de emergentes, de pessoas que ascenderam das classes econômicas D e E, ou seja, vieram de famílias tradicionalmente pobres. Esta nova classe não se identifica como classe média, porque possui um imaginário diferenciado do que seria a classe média brasileira, por ter um padrão de vida mais elevado, com acesso à educação de qualidade, moradia em locais nobres, empregos melhores e mais estáveis, conforme indica a mesma manicure